Pessoal, começou o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. O programa invadiu literalmente a sua residência para falar de pessoas da mente de liderança. Trouxemos ele, Enoir Santos, que é instrutor dos treinamentos Mastermind, formando novos líderes. Vou acordar a produção, pessoal, antes de chamar o nosso convidado, porque o Raí toda hora, mas toda hora está dormindo. Preciso rodar a vinheta, chamar o foguete, soltar o foguete. Olha que o foguete está até dando ré. Mas vamos soltar o foguete. Produção, roda a vinheta. Enoir, obrigado por aceitar o nosso convite. Está aqui participando do nosso programa, num cenário totalmente diferente devido à situação climática, o sol, né? Então a gente não quer prejudicar o nosso entrevistado e agradecer mais uma vez a sua presença aqui e falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o desenvolvimento de todos os treinamentos. Obrigado, meu irmão. Não vai descaracterizar a Laje, não. Tá muito bom aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com você, Lincoln. Bacana. Que, aliás, já era para termos conversado em outras ocasiões. No fim, vamos conversar frente ao teu público, né? Então, olá para o público que nos assiste. Já conversamos por telefone, né? Já conversamos por telefone. Agora... Diversos amigos em comuns também participaram, fizeram um curso do Enoir, então a gente está aqui, batendo um papo aqui. Eu tenho que dar os parabéns, não só pela iniciativa de construir um programa como esse, que comunica diretamente com o público, uma linguagem direta, né? Mas por manter o programa no ar, porque muitas pessoas começam. Agora, sustentar um projeto requer toda uma percepção de estar agradando, fazendo melhorias, saber lidar com a equipe, o que fundamentalmente direciona o que é o Mastermind, né? Que é essa capacidade de dar pernas para as ideias. Nem todos têm ideias, mas pouquíssimas das pessoas que têm ideias conseguem sustentá-las, criar um time, vender aquela ideia que ele tem para outras pessoas e desenvolver nas outras pessoas o mesmo entusiasmo, a mesma empolgação que ele tem para fazer com que a coisa vire 1 ano, 2 anos. Quantos anos de programa já, Lincoln? Programa, eu vou até falar com a produção, acho que mais ou menos uns 6 anos já. 6 anos, quer dizer, é uma fórmula de sucesso. Você é um homem de sucesso. Obrigado. Né? Você é um mastermind. Que legal. 6 anos, né? A gente sabe que todo início de projeto requer uma atenção específica. Até mesmo as críticas, né? Que eu falo, Enoir. Tem muitas críticas construtivas, críticas destrutivas. O Lincoln não sabe falar. Esse programa não vai para frente. Então, quanto que a gente já ouviu sobre o nosso programa, mas a gente está aqui, firme e forte. Firme e forte e trilhando para a gente ter um sucesso maior, levando a informação para o nosso público, trazendo pessoas como você, para poder as pessoas do outro lado da telinha, até mesmo os web espectadores, porque o programa também vai para as redes sociais, para ter um entendimento do que como se formar um novo líder, como é que você se portar com grandes públicos, como que você vai desenvolver uma oratória. Então, trazendo você aqui, vai trazer um ensinamento para esse nosso público, para também até mesmo procurá-lo, né, para poder estar fazendo esse curso. Obrigado mais uma vez e vamos às perguntas. Essas perguntas, Enoir, são idealizadas lá pelo meu amigo Edson Pipoca. O Edson Pipoca, essa hora, deve estar esparramado lá na piscina dele, lá no Guarujá, mas está assistindo o nosso programa. Grande abraço, Edson Pipoca, e obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Enoir, explica o que é Mastermind. O que é? Boa pergunta. Mastermind é um conceito que remonta à criação dos Estados Unidos, quando os líderes das colônias britânicas, né, aquelas fatias, né, como no Brasil teve as capitanias hereditárias, os Estados Unidos teve as suas colônias britânicas, e os 56 líderes das 13 colônias se rebelaram, se reuniram lá por 1700 e tanto, e decidiram, não, a gente não quer mais ser uma colônia da coroa britânica. Mas eles sabiam que se algo desse errado, todos seriam decapitados, e alguns inclusive foram depois, né? Dentre eles estava Benjamin Franklin, estava o primeiro presidente, né, dos Estados Unidos, né, Thomas Jefferson, que tomou parte também dessa reunião que eles fizeram, e eles decidiram que
eles fariam uma aliança de vida e morte ali. Eles tinham que estar todo mundo integrado no mesmo conceito. Então esse princípio de fusão de mentes em torno de um objetivo comum, ele acabou se tornando uma forma de construir coisas grandes. E depois que os Estados Unidos passou a ser um país livre, empresários começaram a modelar esse comportamento da junção de mentes. E em 1908, Andrew Carnegie foi entrevistado pelo jovem jornalista Napoleão Hill. E o Andrew Carnegie pediu para que Napoleão Hill conduzisse um estudo com os empresários da época para elucidar como é que a gente traz para a prática da vida, dos negócios, o conceito do mastermind, que é reunir e fundir mentes em harmonia em torno de um objetivo comum. E isso produziu um material literário riquíssimo, são mais de 30 livros. Dentre eles está A Lei do Triunfo, Mais Perto que o Diabo, Quem Pensa Enriquece, que é o 8º livro mais lido e vendido no planeta, competindo inclusive com o Alcorão, com a Bíblia, ou seja, é um tema de interesse global. As pessoas querem saber como é que eu consigo ter sucesso. Mas ter sucesso não quer dizer ser um bilionário, ser um Elon Musk. Ter sucesso quer dizer ser um atleta de sucesso. Ter sucesso quer dizer ser um pastor na sua congregação de sucesso. Ter sucesso quer dizer ser um pai de família que consegue fazer uma família que se integre em torno de princípios, que geram um legado. Porque os princípios do sucesso são os mesmos. Quer seja no esporte, nos negócios, na vida. E a grande sacada do treinamento é isso. Não é porque eu sou empresário que eu vou fazer o treinamento. Poxa, tem pessoas que são aposentadas, já fizeram a sua jornada e que querem entender um pouquinho melhor como é que elas podem ter uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida mais qualitativa, uma vida de sucesso. E além da literatura, Napoleão Hill construiu primeiro as palestras, os workshops, os treinamentos, que até hoje nós entregamos, que é o Mastermind Lean, que quer dizer liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz, que em Santos já está desde 2007, tá? Eu fiz a primeira turma aqui, depois formei um time de instrutores e hoje são quase 5.000 pessoas treinadas aqui na Baixada. Eu já tenho o prazer de vir falar contigo por conta de alunos que já estiveram nas nossas salas treinando os princípios da liderança e do sucesso. E o bacana, a gente volta até passa, né, um filme na nossa mente, até as mesmas pessoas estarem falando e a gente está hoje aqui, né, comentando, eu e você aqui, a Ludmila, o José Roberto, o Wagner, Adilson Júnior, então, pô, vai conhecer o Enoir Santos lá, que ele... Pô, e são temporadas, né, porque quando tu começa a pensar, cara, esse ano, vamos lá, 2007... Desde 2007. 18 anos que eu tô, quase 2 décadas que eu tô aqui radicado em Santos. Você falou algo da nossa conversa em preâmbulo que eu gostei, né? Eu sou um santista de Curitiba, eu sou um santista do Rio Grande do Sul. Caramba! Porque eu radiquei, que hoje eu acho Santos a minha cidade. Hoje eu não consigo mais me ver morando fora de Santos. Gostou da cidade, né? Ah, Santos é apaixonante. Santos é apaixonante. Santos aqui eu construí, vamos dizer, a base forte da minha personalidade, os maiores desafios, os maiores perrengues, os maiores sucessos. Terra da caridade também. É uma terra boa. E tem tudo que você quer aqui, né? Ô, Enoir, fala um pouquinho sobre a obra literária de Napoleão Hill, né? Que é o mestre, Assim, vamos dizer que ele é o pioneiro no processo da educação comportamental ligada aos negócios, tá? Porque Napoleão Hill, ele é de uma época em que os ícones da gestão não levavam o ser humano tão a sério assim. Por exemplo, Ford tinha uma máxima, ele dizia, para que pagar um homem do pescoço para cima se eu uso só do pescoço para baixo? Ou só o braçal. Então... Não usava a mente. Pode ver que os primeiros conceitos de administração, lá quando estuda Taylor, Fayol, era tudo medição de tempo, velocidade de produção, não tinha o capital intelectual. Mas naquela época, Napoleão Hill já entendia que o comportamento humano gerava faturamento, né? Tanto que é uma máxima nossa até os dias de hoje, comportamento gera faturamento. E ele se empolgou com o estudo das personalidades de sucesso. O Andrew Carnegie, que foi o padrinho da pesquisa, faleceu na Depressão Americana. Mas o Napoleão Hill continuou o projeto, até, podemos dizer recentemente, 1970, né? Porque eu sou nascido em 67, ou seja, tangenciei a vida dele. E à medida que ele foi reunindo esses escritos, ele criou um manuscrito, inclusive tem um livro chamado Manuscrito Original, e reitores de grandes universidades liam e diziam, você deve transformar isso numa obra, num curso,
E aí surgiu a Lei do Triunfo, as leis de sucesso, que originalmente eram 15 leis, depois passaram a ser 16, e mais na segunda metade do século passado passou a ser considerado 17 leis do êxito. Além do livro A Lei do Triunfo, que foi publicado 20 anos depois do início da pesquisa, em 1928, quando ele já tinha pesquisado o maior número de pessoas, né? Milhares de pessoas tinham chegado até ele. Aí em 1937 ele lança Quem Pensa Enriquece, Think and Grow Rich, ou seja, pensa, cresça e enriqueça, como alguns dizem, né? Ou pense e enriqueça, como a gente trouxe para o nosso idioma. Esse livro, o nome era muito chamativo, porque o enriquecimento sempre, desde os tempos bíblicos, fascinou o ser humano, né? Uma vida com prosperidade, uma vida com regalos, uma vida com o direito de tomar decisões, onde eu quero morar, como eu quero morar, hoje nos nossos tempos, que carro eu quero dirigir, que roupa eu quero usar. Isso sempre fascinou. Agora, existe um caminho para essa construção. E no Quem Pensa Enriquece, isso aparece metodizado. Então, de geração em geração, as pessoas foram lendo, foram usando esse material, foram falando para outros da importância do livro, e o livro se tornou o 8º livro mais lido e mais vendido no planeta. Caramba! E cada edição que é lançada explode, esgota os livros, e outra edição é gerada, porque isso é e continuará sendo interesse das pessoas. As pessoas querem saber qual é o segredo, tanto que uma das leis do êxito, que é a força do hábito, virou, depois que Napoleão Hill faleceu, uma outra obra, que chama-se O Segredo, que foi capitaneada pelo sócio e amigo de Napoleão Hill, Clement Stone. Então, O Segredo é um apêndice da obra de Napoleão Hill. Mas N outros treinamentos bebem na fonte. Por exemplo, Tony Robbins, do poder do Desperto do Gigante Interior, o Poder Sem Limites, ele cita ostensivamente Napoleão Hill, né? Porque realmente Napoleão Hill foi o padrinho desse projeto todo de construção de líderes. E como e quando surgiu esse desejo do Enoir Santos tá estudando, tá treinando e desenvolvendo todo esse processo de novos líderes? Quando que surgiu essa vontade para você, Enoir? Pô, essa pergunta eu gosto de responder. Gosta? Eu nem li aqui. Não, eu gostei, ela meio que sai do script e eu gostei muito mais dela. Parabéns pela sensibilidade. Porque assim, eu de formação sou administrador. O homem já aprendeu tudo para poder estar treinando. Como que olha, surgiu? cuidado, porque assim, o cara que acha que aprendeu tudo, ele é um imbecil. Porque hoje o volume de informação é tão grande. Cada dia a gente está aprendendo. E a cada hora aumenta, sabe? É exponencial. Então, o cara sabe tudo é uma heresia. Mas eu estudei administração, fiz concurso para a Petrobras em 1987. Então, eu vim assim, tipo, quero ser administrador, eu queria ser piloto, eu queria ser engenheiro, como todo menino e jovem, eu tinha várias aspirações, né? Eu queria fazer algo que me realizasse. Sim. Quando eu estava morando em Florianópolis, em 94, na época eu trabalhava com a comercialização de planos corporativos da Unimed. Eu vinha ensaiando a minha vida como um homem de negócios. Assim, eu quero fazer negócio, quero ganhar dinheiro na área de vendas. Mas eu era chulo, tímido, péssimo comunicador, muito mal em relacionamentos. Então isso dificultava muito os negócios. E bem nessa época começou o boom das empresas de multinível, Herbalife, Emoi do Brasil. Sim. E eu entrei nesse projeto na época, a convite de um amigo que eu fiz na época. Eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, cara, você é milionário. Eu estava muito entusiasmado e eu convidava todo mundo, e eu mostrava o projeto, eu atraía pessoas e perdia pessoas. Eu falei, eu tenho que fazer algum curso. E aí nessa época surgiu, em 1996, a oportunidade de eu participar do treinamento, na primeira turma lá em Florianópolis. Cara, e quando eu vi as pessoas mudando a sua atitude, vencendo os seus medos, tornando-se comunicadores, e eu particularmente começava a ser uma pessoa mais suave, mais habilidosa na venda. Destravei, eu falei, isso é muito bom, cara. Daí eu perdi completamente o ímpeto de formar um time de negócios numa empresa de multinível. Aquilo ficou secundário. Eu comecei a pensar como era estar no papel daquele cara de terno lá na frente, que dava boa noite, uma noite por semana e nos treinava.
O dia que ele me convidou para ser candidato a instrutor, começar a preparação, cara, eu fui da terra ao céu 100 vezes, assim. Não Sério? dormi aquela noite. Que legal. Falei, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Isso foi em 96. Em 98 eu ministrei a primeira turma. Hoje são umas 350 turmas, são mais de 6 mil pessoas treinadas. Sinceramente, eu não consigo me ver fazendo outra coisa na vida. Se achou? Eu achei a minha missão existencial. Ajudar as pessoas, como Ajudar lidar as pessoas a vencerem com as pessoas, os medos, né? o seu inimigo interno. E muito disso, a gente encontra diversos coach, né? Pelo Brasil afora, pelo mundo afora. E tem muito, no teu entendimento, no teu trabalho, nessas formações que você já fez, diversas formações, já participou, tem muito picareta nesse meio? Eu não tenho o menor constrangimento de usar essa palavra que você usou. Porque picareta é aquele que vende o que não vai entregar, né? Aquela falsa, né? Eu vou te formar muito dos coaches que a gente assistem por aí, lógico, a gente tem que saber separar. Tem picareta em todo lugar. Sim. Tem picareta em todo segmento. Mas assim, você entrar, levantar a autoestima da pessoa, desenvolver que ela vai ficar rica daqui a 3 anos, 2 anos, e tá vendendo uma coisa que não existe, isso aí é uma picaretagem. E no início da sua fala, eu prestei muita atenção. Você desenvolve cursos de treinamentos de novos líderes, mas não é líder de sucesso para enriquecimento. Até isso. Líder, até isso, mas não é o teu foco. Não. Teu foco é o cara ser um líder familiar, Sim. um líder de time de futebol, Um líder de si mesmo e saber lidar com essa diferença de pontos de vista, saber lidar com a individualidade do ser humano, porque se tem uma coisa linda na obra de Deus é a construção de seres inimitáveis. Não tem dois iguais, não tem duas digitais iguais. Então liderança, antes de tudo, é a capacidade de saber lidar com essa diversidade em harmonia. É conseguir integrar esses talentos todos, seja na família, no trabalho. Você falou como diferenciar. Eu, antes de tudo, quero te presentear com um dos livros da nossa organização, que é o Prosperar. Prosperar, Que foi escrito pelo presidente da Fundação no Brasil, Jamil Albuquerque, e membro do Conselho Mundial da Fundação Napoleão Hill, Gustavo Bosetti, que é um dos instrutores mais notáveis no Brasil, um grande amigo meu. E a frase de apoio ao título é Como resistir ao teste do tempo. O tempo é o grande observador de tudo. Então, você observa ao longo do tempo quem é de verdade e quem é de mentira. Esse livro é seu, eu trouxe. Poxa, obrigado. Tá? Obrigado. É assim, ó, observa a vida da pessoa em contraste com o que ela ensina, com o que ela treina. O quanto a pessoa é parecido com o modelo que ele entrega em sala, o que ele fala em sala. Porque senão ele é um caricato, senão ele é um ator, senão ele é um pantomima. É isso. O que eu gosto quando a pessoa me diz assim, Noir, sabe o que é legal? É que a gente nota quando a gente começa a ver a tua vida, como é que você faz, o que é o teu hobby, como é que você passa as tuas horas, como é que é a tua disciplina. Você é o que você fala na sala. Eu detestaria se você fosse fazer um treinamento conosco, eu espero que vá ao longo desse ano. Agora eu estou intimado aí. Então, agora eu estou intimado. Eu detestaria você chegar na sala e dizer assim, ó, mas aqui você é diferente do dia que você foi no programa. Então, o teste do tempo, ele mostra o quanto você é aquilo que você ensina. E o teste do tempo vai saber diagnosticar e saber se a pessoa é de verdade ou se ela é de mentira. Se ela é de mentira. Um instrutor nosso leva na faixa de 5 anos, que é quase o tempo do curso de medicina, para ele estar autorizado, para ele dar uma boa noite na sala e conduzir uma turma sozinho. E não é um cursinho de 2, 3, 5, 7 semanas e agora eu vou ensiná-los a ter sucesso. Não! A gente sabe que o tempo que vai fazer acontecer as coisas na sua vida, através de capacitação, mas capacitação correta, que nem o Enoy tá explicando aqui pra gente, correta. Para você formar um instrutor do curso de treinamentos de Mastermind, né? Mastermind. A pessoa tem que ter um instrutor 5 anos, então assim,
tem tudo um estudo, não é apenas 6 meses de aula. E não é só a formação na nossa Universidade Corporativa Mastermind, porque eu fiz N outros treinamentos. Então eu fiz treinamentos com a Stars Edge International, que é o programa Avatar dos Estados Unidos, eu fiz Renascimento, eu fiz programas de Enneagrama praticamente uma fora. faculdade, fez o doutorado, né? Eu fiz N treinamentos, eu investi muito dinheiro em formação. O Marcos Lima, que é um dos nossos instrutores aqui da região, hoje ele é psicanalista, ele é hipnoterapeuta e é instrutor Mastermind. Então, nós não somos apenas instrutor Mastermind. É o isso. instrutor Mastermind, ele entendeu a essência da autoridade, é a melhoria contínua. Se eu paro de aprender, eu perco a autoridade para ensinar. É o que Cora Coralina repetia, né? Quais são os 3 pontos da construção de um caráter inquebrantável? Se eu não sei, eu aprendo. Se eu aprendo, eu ensino. Se eu ensino, eu faço. Bacana. Até vou repetir. Ó. Se eu não sei, eu aprendo. Se eu aprendo, eu ensino. Se eu ensino, eu faço. Pronto. Os três. Você vai estar com 100 anos e vai continuar aprendendo. A pior barreira para uma boa oratória é o medo? É o primeiro degrau. Porque o medo, inclusive no livro Mais Esperto que o Diabo, que é um dos livros altamente recomendáveis de Napoleão Hill, é como se fosse uma entrevista dele com o diabo, né? É um cenário que ele produziu para discorrer sobre o texto. Mas o diabo é o medo. O inimigo interno do ser humano é o medo. Diz que Deus construiu, né, o diabo para produzir medo e testar quem entra no céu, né? Caramba. Porque o medo faz com que você se artificialize, que você reduza teu potencial, que você crie diálogos internos altamente destrutivos. Então, o primeiro cenário é respirar, dizer eu posso, brigar contra o medo. Eu não acho que é a pior barreira, eu acho que é a primeira barreira. Depois que você vence o medo, tem outras barreiras. Aí entra você ter empatia, você compreender a necessidade das pessoas que te ouvem. Terceiro, você ter uma missão. Porque falar, muita gente fala. Mas o que eu falo está produzindo o quê? O que eu estou construindo com o que eu falo? Está agregando o quê? Está agregando o quê? Isso. Porque tem pessoas que falam, mas não dizem, não tem nada a dizer. Uma das coisas que a pessoa pode usar para vencer a coisa do medo de falar, quando eu estou com medo de falar em público, eu estou dando mais importância para a impressão que eu vou causar nos outros do que para o impacto que eu vou produzir neles. De certa forma, é um egoísmo. Eu deixo de passar a minha mensagem porque eu estou preocupado. Será que vão gostar de mim? Será que eu vou agradar? Em vez de eu estar focado, como é que eu vou ajudar essas pessoas a serem melhores pais? Como eu vou ajudar essas pessoas a serem melhores empresários? Como eu vou ajudar essas pessoas a serem melhores cristãos? Como eu vou ajudar essas pessoas a serem melhores pessoas? Enfim, pessoas do mundo, né? Pessoas do mundo. Então, quando eu me concentro em como ajudar, eu paro de me preocupar com a impressão que eu estou causando. Por isso que se você levar um murro no nariz e a tua única forma de se defender foi fazer um discurso inflamado em cima de um caixote, você fala sem nenhuma vergonha. Porque você está nutrido pela matiz da emoção, né? É isso. Então, a gente passa mais tempo preocupado com a impressão, e nisso as redes sociais são criminosas, né? Eu estou mais preocupado com a impressão que eu estou causando com quem eu sou realmente. Aí você tira aquele véu de aparências da rede social e você descobre por trás uma pessoa cheia de traumas, problemas, conflitos. Cheia de medo. Cheia de medo. Cheia de medo. E quando chega aquele momento assim, a pessoa vai fazer uma oratória, vai falar, vai palestrar, vai falar algo para grandes públicos e ela tem aquele receio, né? A garganta, a saliva começa a secar, fica aquele nervosismo. Como desenvolver uma calma nesse momento, hein, Enoi? Estamos falando agora de estágios mais avançados, né? Sim. Primeiro, nunca poste perante um público sem ter um copo de água. O copo de água é a saída número 1. Então, aquele golinho d'água. Aquele golinho d'água. Uma molhadinha na garganta. Sempre tome um cuidado muito grande com as horas de sono que você tem antes do dia que você vai falar. Você vai ter um pronunciamento importante, durma cedo. Evite coisas geladas, não produza desgaste nas suas cordas vocais. Nunca use, se você estiver com a garganta levemente irritada,
pastilhas, coisas que têm anestésico, porque eles só maquiam o desgaste nas cordas vocais. Mas de verdade, o que gera essa ansiedade na pessoa é o despreparo. Se eu sei o que eu tenho um copinho d'água, eu sei o que eu tenho que falar, eu sei como eu vou começar. Eu já planejei, eu vou começar dizendo tal frase. Eu vou fazer uma pergunta para o meu auditório, vou contar até 5, vou tomar um gole d'água e vou começar a fala. Todo o segredo é como eu começo. É igual entrar numa piscina gelada, sabe? Sim. Depois que você entra, você não quer mais sair. Então, como eu vou começar? Eu noto que as pessoas começam acreditando numa inspiração momentânea. E elas começam estalando os dedos, fazendo dizendo bem, bom, então, que são vícios que nós já destruímos nas primeiras aulas do Mastermind. Eu tenho muita... Se o cara falar bem... Né. O que é o né? O né é, você aceita o que eu estou dizendo? Percebe? Não é? Sim, Não é? né? Eu estou te pedindo autorização se você concorda com o que eu estou dizendo, ou seja, eu não estou assertivo, eu acho, né? São coisas que deixam você em dúvida. Se eu sei como eu vou começar, se eu vendi para mim mesmo a ideia de que o que eu tenho para falar vai ajudar você, se eu tenho confiança que eu sou especialista nisso que eu estou falando, eu não sou um charlatão, eu não tenho nenhuma razão para pedir autorização para falar. Eu posso dizer uma frase de impacto, fazer uma boa pergunta. Aliás, um dos nossos treinamentos, Lincoln, talvez isso até interesse mais a você, chama-se o Mastermind Pleno, que é o Programa de Liderança, Estratégia, Negociação e Oratória. E esses são 3 dias, é um media training, é filmado, onde a pessoa descobre as estruturas de fala para vender uma ideia, ou para falar de improviso num jantar, num evento, para agradecer um prêmio, para dramatizar uma leitura, para negociar com um board, com um grupo de executivos, falando em público. Então a gente descobre as estruturas. Quando eu tenho uma estrutura, quando eu tenho um método, o nervosismo fica bem menor. Porque eu sei como colocar, é igual venda. Eu posso morrer de vergonha, ser super tímido, mas eu posso vender se eu tiver um método. Eu sei que eu vou entrar no meu cliente, eu vou fazer um captador de atenção, eu vou fazer uma apresentação breve, eu vou pedir permissão para fazer perguntas. Um dos outros treinamentos nossos é o Vendas. Nós temos um programa de capacitação para oratória, que é o Media Training, tem um programa de vendas, tem um programa para gestores. Então a gente acabou distribuindo, assim, cercando as várias áreas de necessidade de um líder, né? Que o líder tem que saber se relacionar, falar, liderar, gerenciar e conhecer a si mesmo. Poxa, bacana, Enoí. Uma pena que nosso programa é rápido, né? E aqui o teu estudo, o teu treinamento, a gente vai precisar de aproximadamente mais que 10 programas. Obrigado mais uma vez. Deixar aqui as considerações finais, que nosso programa chegou ao fim. Considerações finais. Eu vou fazer uma citação, atribui-se ao Einstein, né? Diz ele que 1 segundo com a bunda quente na chapa do fogão parece 1 hora. Mas 1 hora com a namorada bonita no portão parece 1 segundo, né? Então, aquilo que é bom passa muito rápido, foi muito agradável a conversa. Mesmo. Obrigado de coração pelo convite. E obrigado aí ao público, né, que assiste aí esse programa que vai ao ar nos sábados. Foi realmente um prazer conversar com o Lincoln e com você que está em casa. Prazer é todo nosso. Pessoal, esse foi mais um programa na Laje com Lincoln Reis. Deixar aqui um abraço ao Giba. Olha, o Giba é o pai do Betinho, é o primeiro pai do José Roberto e sogro da Ludmila. O Giba é o primeiro telespectador do nosso programa na Laje. Grande Giba, forte abraço, brigadão, continua assistindo ao nosso programa. Alô, dona Conceiçãozinha, lá da Vila Progresso. Alô, Santiago. Alô, Luquinhas. Também tem o casal top demais, que cuida daquele Morro do Pacheco, que é uma maravilha, através de zeladoria, de projetos sociais, e está lá levando as pessoas da melhor forma possível. Lito e Elaine, um beijo no coração de vocês, continue esse trabalho maravilhoso à frente aí da Associação do Morro do Pacheco. Deixei aqui um abraço para Dona Noélia, lá da Ponto Chique, sempre servindo aquele cafezinho de qualidade. Dona Noélia, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.